Não faz isso não. Eu vou ficar. Ó, this call is now being recorded, tá? Tiago Mendes, por favor, Tiago. Que desenho é esse aqui que eu fiz, Tiago? Por favor. Professor, sendo sincero, não sei não, cara. Sabe sim, Tiago, por favor, tem três lados. Que figura geométrica tem três lados, Tiago? Um triângulo, um triângulo, um triângulo. Amém, meu Deus do céu, amém. Gente, qual é? E, e professor, falei um triângulo. Ó, Não, eu não ouvi. Lembra que eu falei que eu não ouvi? Eu pedi pra você repetir? Rapaz, é isso mesmo, Kézia, é isso mesmo. Amém, pessoal. Égua, por favor. Estou que nem aquele meme que tá passando aí. Ah, quais são os três estados estados físicos da água? Sólido, líquido e pastoso. Né? Gente, é um triângulo, por favor. Vamos parar com isso aí, tá? Não me dá esse susto, não, por favor. Triângulo, triângulo, é um triângulo. Mas não é qualquer triângulo. Esse triângulo possui algo de especial. E como já disse a nossa colega Késia, bem aí, né? Ele é um triângulo que tem um ângulo reto. Tá? Então, esse ângulo reto aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. E se você não sabe o que raios é um ângulo reto, vamos lembrar aqui, por favor. Olá, Leonardo, tudo bem com você? Tá? Se você não sabe o que é um ângulo reto, gente, vamos lembrar aqui, ó. Desenhar uma reta. Sim, é mais um aqui. Na verdade, são segmentos aqui, não são retas, são segmentos. A reta seria se ela fosse infinita, mas ela não é infinita, então são segmentos. Pessoal, o que é um ângulo? O ângulo é uma abertura formada entre duas retas, semi-retas ou segmentos de reta. Observa só, conforme eu movimento esse segmento aqui, essa abertura formada entre esses dois segmentos, esse segmento de baixo e esse que eu estou movendo, ela pode ser uma abertura menor ou pode ser uma abertura maior. Concordam comigo? Né? Pode ser uma abertura menor ou pode ser uma abertura maior. Se eu começar a colocar escalas nessa circunferência, eu vou poder ser capaz de dizer quão aberto ou quão fechado estará essa abertura aqui. Ela pode estar mais aberta ou mais fechada. Quando essa abertura tem uma escala de 90 graus, lembrando que o meu desenho aqui está meio torto, tá? Tem uma abertura de 90 graus, ou seja, vão ter 90 tracinhos aqui, ó. 90 tracinhozinhos aqui, daqui até aqui. Significa que eu tenho um ângulo chamado de ângulo reto. Ele é chamado de ângulo reto porque se eu prolongar esse segmento aqui para o outro lado, se eu aumentar para cá, esse outro lado também vai ter 90 graus. Também terão 90 graus. Tanto à direita quanto à esquerda, a, a abertura formada vai ser de 90 graus. O ângulo é chamado de reto porque ele fica reto. Ele fica reto em relação a uma outra superfície. Então, esse aqui, essa abertura, não é esse traço que é reto, é a abertura formada, é um ângulo reto. Essa abertura formada também é um ângulo reto. Toda vez que você tiver uma abertura formando 90 graus, você tem algo que a gente chama de ângulo reto. Quando o pedreiro foi construir a casa de vocês aí, a intenção dele era fazer com que as paredes ficassem perfeitamente retas em relação ao solo. Se ele conseguiu ou se ele não conseguiu, aí é outra história. Mas ele faz isso. Ele constrói tentando fazer com que a parede fique perfeitamente reta em relação ao solo. Tanto que ele usa um equipamento chamado prumo, tá? Não é com R, é com L.
Não é com L, é com R. Prumo, prumo, prumo. Tá, vou até colocar aqui. Pra quem não sabe o que é um prumo, isso é um prumo, tá? Isso é um prumo. Como é que funciona o prumo? Aqui, ó. Tem até vídeo aqui ensinando como é que faz pra aprumar, mas a gente não vai assistir o vídeo, tá? Tem até um videozinho aqui. Como é que vai funcionar o prumo? O cara vai botar aquela partezinha de madeira em cima, e aí se a madeira... Vamos ver se dá pra assistir aqui. Fala, galera, beleza? No vídeo aqui eu vou estar falando a respeito do que seria o Plume e algumas das suas aplicações. Então, o Plume nada mais é Ele tá falando com L, né? Plumo, mas é prumo. ou equipamento que é utilizado para... Vocês estão ouvindo ele ou só eu que estou ouvindo? Eu paralisei o vídeo agora, mas vocês estavam ouvindo? Não dá de ouvir direito. Então tá, continuando aqui. fazer o alinhamento Ele falou plumo, mas é prumo, é com R. perfeitamente de pé. Então, no caso, ele pode variar um pouco de modelo, mas geralmente essa composição é a seguinte: tem um pezinho. Vamos pular. Como que você pode colocar esse pé? Ele fica perfeitamente. Então, para fazer o alinhamento do fundo, tem costa de madeira. E essa parte de madeira, ela deve ficar levemente encostando na terra, para que se diga que está no meio. Por exemplo, aqui 90 graus. Ou seja, ele já não faz mais 90 graus aqui na direita dele, ó. Na direita não está fazendo 90 graus, está fazendo mais de 90. E na esquerda está fazendo menos de 90. Um ângulo reto, não. No ângulo reto, ele faz 90 nos dois lados. 90 à direita e 90 à esquerda. Por isso que é muito importante a gente saber o que são ângulos retos e qual a importância desses bichinhos até mesmo na nossa construção, né? Se você não mantiver ângulos retos, 90 à direita e 90 à esquerda, as suas construções podem até tombar, podem até cair, né? Tá, então, ângulo reto. Perfeito? Então, a gente está trabalhando aqui com triângulos que são retângulos, e eles são chamados de triângulos retângulos porque tem ângulos retos. Karine Martins, você tá aí, minha querida? Oi. Tem algum objeto próximo de você que tenha laterais que formam um ângulo reto? A parede. Parede com quem? A parede é só um. A parede Com solo. com solo. Ok. Outro exemplo, por favor? Professor, peraí. Você está anotando essa aula? Anotei já. E o que você está usando para anotar? Caderno. E as laterais da capa do caneta. caderno? As laterais da capa do caderno formam quantos graus entre si? Um ângulo de 90. Isso, tá vendo? Então tem mais um objeto bem aí com você que também tem um ângulo de 90 graus entre as laterais, que é a capa do caderno de vocês forma 90 graus. E todas as laterais, uma com a outra, formam 90 graus, né? Ok? Professor, eu não entendi aquela parte da construção lá. Como é que formou o ângulo de 90 graus? Esse aí é o Hermano, né, que tá falando? É. Tá. Professor, pois então, eu também pedi coisa que tem que aquele negócio do prumo, eu não entendi. Mas que coisa, para de... Esse negócio tá me atrapalhando aqui. Deixa eu recolher aqui, peraí. Recolhe, pô. Que raiva. Ó. Eu quero mostrar. Que droga. Aqui, pronto. Não, ó. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Estão vendo o prumo aí, né?
Conforme ele tomba mais o prumo mais para cá, deixa eu ver se continua o vídeo aqui. Tentar tirar o áudio dele, só para eu falar. Ó, tá aí, tá. Voltar um pouquinho, voltar um pouquinho. Aqui, parou. No vídeo, você vai ver que o prumo está encostando de leve no ferro. Como o prumo está encostando de leve no ferro, a parte superior aqui do fio tem um pedaço de madeira, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui na outra imagem para vocês. A imagem do prumo. O prumo ele é construído por esses dois pedaços aqui, ó. Tem um pedaço de madeira, tá? E o pedaço de metal. Esse pedaço de madeira, ele vai ter o comprimento exato desse cilindro de metal, tá? Então, essa madeira aqui, da parte superior até a parte inferior dela, vai ter exatamente o mesmo comprimento aqui do cilindro de metal. Então, o que você vai fazer? Você vai encostar uma dessas faces aqui retas na parede que você quer ver o prumo, porque você quer ver se está alinhado ou não. Então, você vai encostar uma dessas faces, e aí na hora que você encostar, o prumo tem que estar bem encostadinho assim no ferro. Só tocando de leve. Se o prumo estiver afastado para cá, então quer dizer que a sua parede está caindo para cá. Mas se o prumo estiver muito colado na parede, quer dizer que a sua parede está inclinada para o outro lado. Tá? Então, conforme o cara movimenta aí, a gente vai poder ver o pedaço de metal se afastando para um lado. Ó, ele se afastou. Quer dizer que a parede dele está inclinada para aquele lado de lá. Né? Aí quando ele voltar agora, você vai ver que vai colar muito no metal, ó, colou demais. Quer dizer que então que a sua parede está caindo para o outro lado. Para a parede estar formando 90 graus, o prumo tem que encostar só de leve, tem que dar só um beijinho assim na superfície. Se estiver fazendo muita força para lá, quer dizer que já está a mais do que 90 graus. Entendeu? É assim que você usa um prumo. Ah, É um tá, instrumento, entendi, obrigado. ele é feito muito, ele é muito no intuitivo, muito no olho. Olha ali, ó. Ele vai encostar lá na parede. Tem que estar só beijando a parede. Vamos ver se dá pra ele observar lá. Mas e o outro cilindro lá de ferro? Oi? Só tá usando de madeira aí. É, a ponta de ferro lá, ele vai observar a ponta de ferro. Se a ponta de ferro se afastar, olha a parte de madeira, a ponta de madeira, ela vai encostar na parede. E ele vai ficar olhando a ponta de ferro para ver para onde que ela vai tombar. Se ela vai tombar para a direita ou tombar para a esquerda. Depois vocês podem assistir mais os vídeos sobre pedreiro e prumos aí para vocês aprenderem melhor a construir a casa de vocês, tá? Bora lá. Continuando aqui. Então tá, então o ângulo reto é esse ângulo que forma 90 graus, perfeitamente reto com o solo, tá? Perfeitamente reto com o solo. Mas não é porque tem que ser com o solo que no nosso desenho os ângulos retos só vão estar nessa posição. Não, os ângulos retos também podem rotacionar, né? Posso girar, por exemplo, um pouquinho assim. Aí agora o ângulo reto é formado entre essa lateral e essa lateral aqui. E aqui eu já não poderia usar um prumo para verificar isso, tá? Teria que usar outro instrumento, como um transferidor ou coisa do tipo, né? Mas essa lateral forma 90 graus com essa lateral aqui. Tá legal? Só isso é para poder chamar a atenção, porque às vezes a gente se acostuma sempre a ver numa posição um ângulo de 90 graus, e aí quando muda a figura de posição, você diz, oxa, não sei mais fazer assim, só sei fazer com laranjas. Com maçãs eu não sei, né? Tá, mas tá aí. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. Se nosso triângulo é retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, então cada lateral tem um nome específico. Primeiro vamos dar nome para as laterais. Vamos dizer que essa lateral bem daqui, esse ponto bem aqui, é o vértice A. Pessoal, vértice, olha que nome bonito esse, vértice. Não é vértice, é vértice, tá? E ele é masculino, então é o vértice e não a vértice. O vértice. Então, o vértice A é aquele pontinho de encontro ali entre aquelas duas laterais. Eu vou dizer, então, que esse aqui é o B. Por quê? Porque eu quero, é uma coisa subjetiva. E eu vou dizer que esse aqui é o vértice C, tá? Então, vértice A, vértice B, vértice C. O legal dos vértices, o nome vértice, alguém está falando aqui, eu não li. Deixa eu olhar aqui o chat.
Então, professor, não está aparecendo a imagem no meu. Cidiane, você tem que procurar o perfil, o meu perfil, em que você vai ver. Você está usando o celular, Cidiane? Ou é o computador? Cidiane? Você está usando o celular ou o computador? Cri, 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 cri. Ô, Cidiane, se você não falar, eu vou ter que continuar a aula, tá? Desculpa aí. Celular, desculpa. Ah, tá. Ok. Então, se é o celular, no seu canto direito, Cidiane, você vai ver assim escrito mais 14. Clicando no canto direito, você vai ver mais 14. Você clica nesse mais 14, você deve ver 3 perfis meus, eu acho. Ou 2. 3 ou 2, alguma coisa assim. Num desses 2, eu estou falando, no outro, não. Você vai clicar nessas 3 bolinhas no canto desse perfil aí, que eu não estou falando, e vai aparecer assim, fixar. Você clica em fixar, que aí vai aparecer a tela que eu estou compartilhando. Apareceu agora. Ah, ok. Obrigada. Não tem por onde. Voltando aqui. Então, como eu dizia, né? Esse é um triângulo retângulo. Essa lateral aqui é lateral AB. Por quê? Porque passa no vértice A e passa no vértice B. Professor, posso chamar de BA? Pode, sem problema nenhum. Ela pode se chamar AB ou BA, tanto faz. AB, que é a mesma coisa que BA. BA, BA. Essa lateral aqui é BC ou CB, tanto faz. BC ou CB 300. E essa daqui é AC. Ou CA, tanto faz. Alguém tá com o microfone ligado aí, no fundo. Tá, continuando. Feito isso, como eu acabei de falar, alguém tá com o microfone aí? Desliga aí, por favor, gente. Quem é que tá com o microfone ligado? Vê aí, por favor. Deixa eu olhar aqui. Deu uma microfonia feia aqui agora. Ah, não, não é aqui. É aqui que eu tô procurando. Peraí, rapidinho, tá, gente? Tá dando um eco aqui no meu áudio. E tá me atrapalhando aqui. Depois volta, depois passa isso daí. Que pena. Tá, vamos adiante. Desculpa a interrupção. Tá, então cada lado aí ganha um nome. E aí são 2 nomes bem simples. Um se chama hipotenusa, os outros 2 se chamam catetos. Quem vê essa hipotenusa? A hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo, enquanto os catetos são os outros 2. Dito isso, eu pergunto, Késia, cadê a Késia? Késia, por favor, qual desses 3 é a nossa hipotenusa e quais deles são os catetos? Você pode digitar. Diga, minha querida. Késia? Alô, Késia. Alô.
Oh, Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Depois a gente se ajeita com isso. Tá, vamos adiante. A hipotenusa, gente, é o maior lado. Então, o maior lado é esse lado AB aqui, ó. A, e vai de A para B. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. Os outros dois chamam-se catetos. Apenas cateto. Mais nada. Apenas cateto. Tá? Então, uma hipotenusa e dois catetos. A primeira relação matemática que a gente aprende é o Teorema de Pitágoras. A gente viu em sala de aula, que é o Tel do Pitt. Calma aí, professor, calma aí. Professor? Oi. Ali você falou que a hipotenusa é o lado maior, mas colocou ali do lado direito que é hipotenusa, Sim, mas sim. ali do lado esquerdo colocou cateto. Não é a mesma coisa? Sim, é cateto também. Aqui, à esquerda, o lado AC se chama cateto e o lado BC também se chama cateto. Sempre são dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é o maior entre eles. É o maior e também o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se esse aqui é o maior e está oposto ao ângulo de 90 graus, então com certeza esse aqui é a nossa hipotenusa. E se esse é a hipotenusa... O do lado esquerdo é o mesmo tamanho, mas está oposto ao 90 graus. o lado esquerdo, não, esse aqui é menor. O lado AC, ele é menor. O lado AC é menor. Imagina, por exemplo, esse triângulo, esse lado aqui, caindo. Se eu tirasse essa sustentação, se eu tirasse esse apoio aqui, ó, esse lado ia cair em cima desse. Quando ele caísse, ele ia fazer um arco. Ele ia cair e ia parar aqui, ó. Pá! A ponta dele vinha parar aqui na frente. Nisso que a ponta dele vai parar ali, é difícil ver nessa posição. Nisso que a ponta dele vai parar ali na frente, a gente percebe claramente que ele é maior do que o lado AC. O lado BA é maior que o lado AC. Tá? E esse lado é o lado maior. E esse lado é o lado menor. Tá? Se você tiver em dúvida se quem é maior, às vezes é difícil enxergar, você também procura pelo ângulo de 90 graus e o lado que for oposto ao ângulo de 90 graus é o lado que é chamado de hipotenusa. Tá? Então, aqui está o ângulo de 90 graus, quem é que está oposto? Lado AB. Então, quer dizer que o lado AB é a hipotenusa. Tá? O lado AB aqui é a hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Bem de frente para o ângulo de 90 graus. Tá? E os outros dois se chamam catetos. Tá? Então, tem dois catetos. O Teorema de Pitágoras, vocês devem lembrar, ele fala que tem uma relação matemática entre esses três caras. Diz que se você pegar a medida da hipotenusa ao quadrado... E, Pablo? Desliga só um instantinho seu microfone, por favor. Esqueci. Só um pouquinho aí. Mas não é o teu que está dando essa microfonia. Deve ser outro aí, já ficou na aula. Infelizmente não vai sair tão cedo. Então aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado vai ser exatamente igual se você pegasse um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Para ver um exemplo interessante sobre essa situação, vamos pegar um caso aqui de um artilheiro. Vocês sabem o que é um artilheiro, gente? Não é alguém que faz arte, não. Depende. Depende? Por quê? Não, tipo, tem que estar arqueiro, desce, jogo de futebol, negócio. Tem artilheiro no futebol, verdade. E de que artilheiro eu tô falando? Por falar nisso, vocês sabem por que o cara que faz muitos gols no futebol é chamado de artilheiro? Não. É o seguinte, presta atenção. Artilheiro é a pessoa que mexe com peças de artilharia. O que é artilharia? Artilharia. Vira aí o que é artilharia, gente? A artilharia são peças que dão tiros a média distância, podemos dizer, né?
As peças de artilharia são peças tiros a média distância, tá? Então, um artilheiro é uma pessoa que mexe com essas peças de artilharia, tá? E aí por quê? Ou seja, o artilheiro é o sujeito que dá tiros, tá? O artilheiro é a pessoa que dá tiros. Tiro do inglês, shot. E se a gente... shot, né, que é com temudo. E se a gente aportuguesar a palavra, chute. Então, o artilheiro é aquele que dá chutes. Então, quando você vai pro futebol, pega o caboclo. Quem é o caboclo que dá chute no gol? Quem é que atira a bola no gol? É o artilheiro. Então, o caboclo que mais vezes atirou no gol e acertou o alvo é o artilheiro. Entendeu a lógica da coisa? O artilheiro é o cara que mexe com peças de artilharia, portanto, é o cara que dá chutes. Então, no futebol, o cara que mais dá chutes no alvo é o artilheiro. Entendeu a comparação de uma coisa com a outra? É curioso isso daí, né? Então, o artilheiro, vamos imaginar aí que a gente tem um artilheiro, tá? Vamos posicionar esse artilheiro bem aqui. Tá aqui o artilheiro com seu canhão. Tá, esse aqui é um canhão, tá, gente? Tá aqui o artilheiro. Ok, tá aí o artilheiro. E aí, o que vai acontecer? Esse artilheiro tem que atingir 2 alvos. Esses 2 alvos, um deles está posicionado bem aqui, e o outro está posicionado paralelo a ele, né? 100 metros mais abaixo. Está a uma distância de 100 metros, um do outro. Aí o artilheiro foi posicionado de modo que forma 90 graus a linha de tiro dele, do primeiro alvo, com essa linha do segundo alvo aqui. Forma exatamente 90 graus. Então, aqui, 90 graus. O primeiro alvo está a 300 metros do artilheiro. Mas o segundo alvo, o artilheiro não sabe a quantos metros está. O artilheiro não sabe a quantos metros está o segundo alvo. Não sabe. Ele sabe que o primeiro está a 300 metros. Ele sabe que um está 100 metros distante um do outro, mas não sabe quanto é que é a distância dele para o segundo alvo. Portanto, isso impede que ele faça a mira do canhão dele. Ele não sabe se vai ter que virar mais a boca do canhão para cima ou virar mais a boca do canhão para baixo para poder acertar o segundo alvo. E agora, como é que a gente faz? Desiste do tiro? Ou a gente vai testando até atingir? Nenhum nem outro. A gente usa trigonometria para saber essa distância e aí dá um tiro perfeito, né? E aí depois a gente vai poder dizer que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Né? Então, com a trigonometria dá para saber qual é a distância do segundo alvo para a gente poder fazer o segundo tiro. O teorema de Pitágoras fala que essa lateral aqui, que é chamada de hipotenusa, né? Por que ela é hipotenusa? Primeiro, porque ela é a maior dos 3 lados. Segundo, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? Nessas duas situações aí. Ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, com certeza, aqui é a nossa hipotenusa. O valor dessa hipotenusa ao quadrado vai ser exatamente igual ao valor de um cateto ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. Tá? Então, se eu elevar esses catetos ao quadrado aí, eu vou ter o valor da hipotenusa. Bom, um dos catetos mede 300, o outro mede 100. Então, com essas informações, eu já sou capaz de saber qual o tamanho dessa hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Desculpa, 200 não, 100, né? 100. Se eu cometer algum erro, gente, me avisem, por favor. 100 ao quadrado. Continuando.
300 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, com mais 4 zeros. Por que 4 zeros? Porque são 2 zeros de cada um, né? É 2 zeros do primeiro 300 e mais 2 zeros do segundo 300. Então, são 4 zeros. Um zero aqui e mais 3 para cá. Dá 90.000. 100 ao quadrado é 1 aqui com mais 4 zeros. 1, 2, 3. Tá? Dá 10.000. Então, quer dizer que H ao quadrado vai ser 100.000. $100.000 metros? Não, porque está ao quadrado. Está ao quadrado. Nós não queremos o valor ao quadrado. Nós queremos o valor simples. Então, a gente está procurando. Que número que ao quadrado vai dar 100.000? Não sabemos. Mas se eu tirar a raiz quadrada dele, eu descubro qual que é. Então, essa hipotenusa vai ser igual à raiz quadrada de 100.000. Né? Se eu souber quanto é a raiz quadrada de 100.000, eu sei quanto mede a hipotenusa e, portanto, eu vou saber a que distância vai estar o segundo alvo. Tá? Eu vou usar uma calculadora aqui. Vamos lá. 100.000. Raiz quadrada. Aproximadamente 316,23. 316,23. A gente arredonda para 23. Tá? Por que para 23? Porque o próximo número é um 7. E 7 é maior que 5. Então quer dizer que a gente arredonda de 22 para 23. Se fosse menor do que 5, a gente arredondaria para 22. Como é maior que 5, arredonda para 23. Então, essa hipotenusa será igual a aproximadamente 316,23 metros. Ou seja, o segundo alvo está a aproximadamente 316,23 metros do artilheiro. Tá? Então, o segundo alvo está a aproximadamente 316,23 metros do artilheiro. A trigonometria, gente, ela é muito utilizada para esse tipo de situação, para você descobrir distâncias entre um ponto e outro ponto. Você tem algumas informações e aí você usa essas informações para medir distâncias entre um ponto e outro. Tá ok? Só esse mecanismo que a gente tem na trigonometria? É só essa fórmula que se conhece em trigonometria? Não. Existem outras fórmulas que envolvem também o ângulo de tiro. Tá? Como assim ângulo de tiro? Você tem aqui o artilheiro, o primeiro tiro dele seguiu essa linha. O segundo tiro dele seguiu essa linha aqui de baixo. Entre os dois tem uma abertura, tem uma angulação de tiro, tá? Tem uma angulação de rotação da arma. Então, se tem uma angulação de tiro, as outras partes do nosso assunto de hoje envolvem essa angulação de tiro. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que dependendo da posição de observação, cada lado no triângulo ganha um sobrenome. Essas linhas estão muito pequenas. Eu devia ter observado isso melhor. Como assim ganha um sobrenome? Olha só. A gente acabou de ver que cada lado ganha um nome. Dependendo desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo reto, esse aqui é chamado de hipotenusa. Esse daqui é chamado de cateto. E esse outro aqui também é chamado de cateto. 2 catetos. Uma hipotenusa e 2 catetos. Mas e se eu, além desse ângulo de 90 graus, começar a usar esses outros dois ângulos também como referência? Esse ângulo daqui e esse outro ângulo daqui. Dizer, por exemplo, que esse aqui é o ângulo A
e esse aqui é ângulo B. Galera, esse chapeuzinho que eu estou escrevendo, na matemática a gente entende como se fosse ângulo. Então, se eu boto o chapeuzinho e boto uma letra, isso aqui é o ângulo B. Ângulo B. Mas se eu escrevesse assim, ó, na computação, aí já não é o ângulo B. Aqui é B elevado ao quadrado. Acho que vocês já viram isso aí. Eu já comentei muito isso lá de aula, que quando o menino cola, ele cola botando esse chapeuzinho aí, e ele nem presta atenção no que ele está fazendo. Que esse símbolo é muito usado na computação, mas no caderno em si, não. Quando você quer B elevado ao quadrado, você escreve assim no caderno. Agora no computador você escreve desse jeito, tá? Continuando. Então esse chapeuzinho aqui é ângulo B. Ângulo B. Opa, não. Ângulo B. Então aqui está escrito ângulo A, ângulo B. Sendo assim, do ponto de vista do artilheiro, tem um lado que é oposto a ele. Do ponto de vista do artilheiro, tem um lado que é oposto a ele. Oposto é o que está de frente para ele, tá? Então, ele está olhando a partir daqui, né? Está olhando a partir daqui. E tem um lado que é oposto. Edson, por favor, meu querido, qual é o lado que está oposto ao artilheiro? Por favor. O cateto da direita. Cateto da direita, perfeito. Para esse artilheiro, esse aqui é o lado oposto, ou seja, o cateto oposto. Lógico. E isso porque o artilheiro está olhando a partir daqui. Se o artilheiro mudasse de posição, gente, se o observador se movesse, vamos deitar ele. Não, pro outro lado. Tá, aqui. Se o observador se movesse e ele começasse a observar a partir daqui, se mudasse a posição dele, então, nesse caso, o lado oposto já não seria esse daqui. O lado oposto seria aquele lá de cima. Esse seria o cateto oposto. Então, esse nome oposto vai depender de qual ponto de vista você está observando. Se você está observando ali a partir do ponto A, do ângulo A, esse aqui é o lado oposto. Esse aqui da direita. Mas se você está observando a partir do ângulo B, esse daqui é o lado oposto. O cateto de cima. Tá? Então, o nome oposto modifica-se conforme o observador, a posição do observador. Então, existem dois catetos opostos? Existem, porque existem dois pontos de observação. Então, existem dois catetos adjacentes também. Olha aí, mais uma palavra, cateto adjacente. Existe, porque existem dois pontos de observação. Tudo vai depender de onde você está olhando. E aí é o seguinte, vamos fixar, então, o artilheiro lá para cima, tá? Vamos botar ele para cá. Levanta, menino. Levanta, isso, fica em pé. Então, vamos botar o artilheiro aqui, desse ponto de observação. Então, esse lado da direita é o lado oposto para ele. E, portanto, esse daqui é o lado adjacente. Adjacente. Esse é o adjacente. Adjacente quer dizer ao lado. Então, é o lado que está ao lado. É estranho isso daí, mas é assim. E se eu mudasse de posição, aí mudava os nomes. Esse daqui já seria o oposto e esse daqui seria o adjacente, tá? Existem três relações matemáticas. Uma se chama seno. Uma se chama cosseno. E a outra se chama tangente. Essas três relações matemáticas trabalham com a divisão entre esses lados aí. Mas
todas as três só funcionam se você primeiro escolher o ângulo de observação. Então, vai ter seno de um ângulo θ, cosseno de um ângulo θ, tangente de um ângulo θ. Θ é uma letra grega, a gente pode utilizar o θ para representar ângulo, qualquer ângulo, tá? Então, o seno de um ângulo θ, ou seja, o seno de um ângulo de observação, sempre vai ser dado pelo cateto oposto desse ângulo, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. O cosseno vai ser dado pelo cateto adjacente, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Enquanto a tangente vai ser dado pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, Oi. tinha uma musiquinha para aprender isso aí? Era outra coisa? Não exatamente. Existe uma Não, musiquinha para descobrir para a gente aprender o valor dos ângulos notáveis. Como assim? Como a gente viu, os ângulos que a gente vai trabalhar, na maioria das vezes, vai de 1 grau até 90 graus. Tá? De 1 grau até 90. Vai ser só esses? Não, mas esses vão ser a maioria. Existem 3 ângulos que são notáveis, em que o valor dessas divisões vai ser sempre o mesmo valor. Né? Para todo ângulo, o valor dessas divisões é inalterável para qualquer triângulo, seja um triângulo grande ou seja um triângulo pequeno, isso não importa. O valor do seno de um ângulo é sempre o mesmo valor. Por isso que a gente tem, por exemplo, nossa tabela trigonométrica, como vocês já conhecem, vocês já viram. Ó. Eita, foi muito. Nossa tabela trigonométrica vai ter o valor do seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos que eu falei. De 1 grau, aí você tem o seno, cosseno e tangente aqui. 2 graus, mesma coisa. 3 graus, aí você tem o seno na coluna azul, o cosseno na coluna verde e a tangente na coluna preta. Então, esse valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos é sempre o mesmo valor, é inalterável. Agora, tem a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Tabela trigonométrica, ângulos notáveis. Chama-se notável tudo aquilo que é percebido com mais facilidade. Então, os ângulos chamados ângulos notáveis é justamente esse que estão aqui embaixo. Vou até aparecer aqui agora. Ó, essa aqui já é suficiente para nós. Ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus são o que a gente chama de ângulos notáveis. Por que notáveis? Porque são mais fáceis de se perceber a relação entre eles. Tá? Eles são complementares um do outro. O 30 mais o 60 faz 90. 45 mais 45 também faz 90. Por isso que eles são chamados de notáveis, porque são percebidos com mais facilidade. E aí a gente viu essa tabelinha na aula, né? A gente viu que isso aqui é uma tabela resumida daquela tabela grandona que eu acabei de mostrar. Aquela tabela lá, grandona, tem o seno, cosseno, tangente de todos os ângulos de 0 até 90 graus. A partir do 90, esses valores começam a se repetir. Eles formam um ciclo. Então, eles se repetem. Então, não precisa ter uma tabela só para ângulos maiores que 90, não. Só até 90 já é suficiente, porque dali para frente eles só começam a se repetir. É um ciclo. Então, a tabela é inútil, praticamente? Oi, não entendi. Repete. Então, aquela tabela gigante é inútil, praticamente? Não, ela é muito útil. O que eu estou dizendo é que não precisa fazer uma tabela maior. Não precisa fazer uma tabela maior do que aquela, porque os ângulos maiores que 90 vai se repetir os valores. Essa daqui é só para esses 3 ângulos, só para 30, só para 45, só para 60.
Então, Tá? A gente viu até uma musiquinha, né? Eu acho que não é essa música. Não é essa. Bora, tio. Acelera. Pra quem não conhece essa música é o Hilari Hilarie da Xuxa, viu? Professor, é aquela ali do gatinho ali do lado ali, ó. Não é essa aí, não. Essa daí. Essa que tem o gato? É essa daí. Que eu conheço é. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente agora é um pouquinho diferente, mas no primeiro é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3. Ai, meu Deus. Vocês entenderam? E tem aquela outra do Jingle Bell, né? Eu acho que vocês conhecem também. Cadê? Aquele gato ali é show de bola. Pra ver se é essa. Boa noite. Eu sou o professor Alessandro Correia, do canal SS Matemática Online. Vamos bater um papo aqui de trigonometria, utilizando os notáveis 30, 40 para falar o valor. Um aluno numa CT. A musiquinha é aquele tema de Natal do Ink. Olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, onde tiver 3 e onde tiver 2, eu vou colocar raiz, ok? Na tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá legal? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A tangente vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então, Pablo, essa é para a tabela reduzida, só dos ângulos notáveis. Mas tem outros ângulos que não são notáveis, que são ângulos, os outros ângulos que não são os notáveis, tá? Então, falou de Pablo. Pablo. Quem é esse menino aqui? É o Gabriel. professor, tô aqui. Oi, Gabriel. Para de mexer no celular, presta atenção na aula. Tá que nem. Eu tô te vendo. Tá que nem o menino o neto da professora lá, que ligava o vídeo e ia dormir. Ele ligava na aula e ia dormir, né? Parabéns. Parabéns. Tá, então, voltando aqui, gente. O valor de seno, cosseno e tangente é tabelado. E como ele é tabelado, você pode fazer relações entre eles. Como assim? Vamos voltar no nosso exemplo do nosso artilheiro. Tá aqui o artilheiro. Olha lá o artilheiro. Volta lá no artilheiro. O artilheiro tá aqui embaixo. Tá aqui o artilheiro. Por exemplo, eu posso descobrir
quanto tem que ser o ângulo de rotação da arma para eu poder atingir o segundo alvo. Afinal, quando você está mexendo com peças de artilharia, é muito importante você saber quanto você tem que rotacionar sua arma para poder acertar o alvo. Além de saber a distância para o alvo, você tem que saber quanto você tem que rotacionar. Senão, se você rotacionar errado, você dá o tiro no lugar errado. Tá? Então, por exemplo, se nós não soubéssemos quanto é que é esse ângulo de rotação aqui. Para quem não sabe, gente, isso aqui que eu escrevi é a letra alfa. Aí a letra alfa. A letra alfa também é utilizada para representar ângulos. Todo o alfabeto grego pode ser usado para representar ângulos, tá? Alfa, beta, gama, delta, teta, epsilon, zeta. Todos esses ângulos, todas essas letras podem representar ângulos. Notação padrão. A gente, na matemática, para representar ângulos, é muito comum usar letras do alfabeto grego, tá? A gente escolheu essas letras para poder utilizar, porque aí todo mundo que visse uma letra grega já poderia desconfiar que aquilo lá é um ângulo. Ok? Continuando. A gente padroniza para que todo mundo que lê o que você produzir saiba do que você está falando. Então, vamos pegar aquele ângulo ao falar. Digamos que o artilheiro precisa saber qual é aquela angulação. E aí, então, o que ele vai utilizar? Para ele saber aquela angulação, que informações eu tenho? Eu tenho o valor dessa lateral aqui e o valor dessa lateral aqui. Essa lateral se chama cateto, para o ângulo alfa, é o cateto adjacente, né? O ângulo alfa é o cateto adjacente. Por que o adjacente? Porque o oposto está aqui à direita, ó. Esse aqui é o oposto, cateto oposto para o ângulo alfa. Ó, tá de frente para o ângulo alfa. Tá de frente. Então, no ângulo alfa, o cateto oposto é esse da direita. Esse da direita. Enquanto o adjacente é esse da parte superior aqui. Aí, se eu quiser descobrir quanto é que é esse ângulo aqui, aí eu vou usar uma daquelas três relações que a gente tem. Opa, passei da página. Aqui. Ó, eu vou usar uma dessas relações aqui, né? No caso, a relação seno, cosseno ou tangente. Eu posso usar elas para descobrir aquele valor daquele ângulo. Como lá está dizendo que eu tenho o cateto oposto medindo 100 metros e o cateto adjacente medindo 300 metros, a gente vai escolher a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente. Mas por que essa? Porque são essas informações que eu tenho. Eu tenho que usar aquilo que eu tenho em mãos. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar a relação que usa cateto oposto junto com o adjacente. Gabriel, dessas três relações aí, qual delas usa cateto oposto junto com o adjacente? Tangente, professor. Perfeito, Gabriel. Perfeito. A tangente. Então, se eu vier aqui, ó, TG, tá? Simplificando o nome. Em alguns livros, em vez de TG, eles usam TAN, tanto faz, TAN ou TG, eu gosto de usar TG, do ângulo que eu não sei qual que é, que no caso eu chamei de ângulo alfa, não foi nem de teta, eu chamei de alfa. Vai ser o cateto oposto desse ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente desse ângulo alfa. Aí vamos lá. Pela imagem, o cateto oposto está medindo 100 metros. E o adjacente está medindo 300 metros. 100 para 300 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Né? É só eu cancelar esses dois zeros. Com esses dois zeros daqui, fica 1 sobre 3. Então, se você observa bem o que eu estou falando aqui, eu estou falando que eu quero um ângulo cuja tangente mede 1 sobre 3. Um ângulo que tem tangente medindo 1 sobre 3. Se você quiser em decimal, 1 sobre 3 é 0,3333333333. E assim por diante. Como é que você vai descobrir que ângulo que tem tangente medindo 0,333333? Você tem duas maneiras. Primeira maneira é você procurar numa tabela trigonométrica. Você vai lá na tabela trigonométrica. Ó, você vai lá na tabela trigonométrica lá.
Vou procurar aqui. Aí você vai procurar. Não sei se está grande o suficiente. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Você vai procurar qual é o ângulo que tem tangente. Essa terceira coluna aqui, ó. Tangente medido 0,33. Né? Aí, quando você começa, logo que você começa, já tem um valor aqui. Não, é 0,33. É mais para baixo. 0,33. Aqui, ó. Entre 18 e 19 graus, entre 18 e 19 graus, aqui entre 18 e 19, tem esse aqui, ó. 0,3249 e 0,3443. Quer dizer que o ângulo que eu estou procurando é alguma coisa entre 18 e 19. O 33 está mais perto disso daqui ou mais perto disso daqui? Aí é para a gente saber só fazendo a subtração, né? Vamos subtrair. Vamos subtrair aqui. 0,3333 menos 0,3443, que é o do 19, né? Vai dar 0,011. Agora vamos comparar com o outro. 0,3333 menos 0,32... 32 quanto? 32,49. 32,49. Dá 0,084. Olha, tá bem pertinho. 0,084. O outro deu 0,11, não foi isso? E aqui deu 0,084. Para ter certeza, vamos fazer de novo 0,3333 menos 0,3443. É isso aí. Quer dizer que está mais perto de 18 do que de 19. Então, a gente poderia dizer que o ângulo de tiro, de rotação da arma, esse ângulo, ele é aproximadamente 18 graus. Exato? Não, ele é um valor aproximado. Perto de 18, tá? Está entre 18 e 19. Procurando na tabela, né? Essa é uma das maneiras de se descobrir. A outra maneira de descobrir é usando uma calculadora. Vamos pegar esse valor e botar para cá para o lado por enquanto. E como é que você faz para usar a calculadora nesse caso? Você vai fazer assim. Repete aqui. Tangente de alfa tem que dar 1/3. A tangente de alfa tem que dar 1/3. Bom, eu vou pegar esse nome tangente, só o nome tangente, o alfa não, só o tangente, só isso aqui, ó. Eu destaquei aí. E vou jogar para o outro lado da equação. Olha aí, gente, de novo. O nome tangente que está do lado do primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro. Opa, desculpa, selecionei errado. Ele vai passar para o segundo membro. Só que quando ele passa para o segundo membro, ele muda de nome. Em vez de se chamar tangente, ele passa a se chamar arco tangente. Ele passa a ficar escrito assim, ó. Alfa igual ao arco tangente de 1/3. Arco tangente de 1/3. Esse nome, arco tangente, também pode ser escrito assim, ó. Vou apagar bem aqui. Ó, esse nome, arco tangente, também pode ser escrito como se fosse tangente elevado a menos 1. Tangente elevado a menos 1 de 1/3. São duas formas de escrever. De novo, como foi que isso aqui apareceu? Essa tangente, só ela, só isso aqui, ó, passou daqui para o segundo membro. Quando ela muda de membro, ela passa a se chamar arco tangente. Ou pode ser escrito assim também, tangente elevado a menos 1. Por que eu estou falando isso? Porque tem calculadoras que vai estar escrito desse jeito e tem calculadoras que vai estar escrito desse jeito aqui. Qualquer um dos dois jeitos está certo. Essa calculadora aqui que eu estou usando, ela usa esse segundo modo aqui, ó, tangente elevado a menos 1. Então, vamos lá. Vai lá na calculadora lá. O que é 1/3? É 1 dividido para 3. Então, pegar 1 dividido por 3. Isso aqui tem que estar em graus, né? Isso aqui, ou é desse... Botar em
botar em decimal aqui. Decimal. 1 dividido por 3. Aí eu clico aqui em trigonometria e eu procuro a tangente elevada a menos 1, que eu citei. Procuro esse símbolo aqui, ó. Procuro esse símbolo. Quando eu vou procurar lá, não tem. Mas tem esse aqui. O que eu faço, então? Vem aqui na minha calculadora, eu tenho uma segunda face. Tá dizendo aqui que tem uma segunda face. Então eu vou clicar. Quando eu clicar, olha lá, apareceu, rapaz. Então tá aqui, ó. Tangente elevada a menos 1 de 1/3. Já tá 1/3 aqui digitado. 1/3 digitado. Eu vou clicar aqui, ó. Pá! Tá? Apareceu lá. Opa. Desculpa. Eu digitei errado. Digitei errado. 1 dividido para 3. Fecha parênteses. Deu tudo isso daí. Aí eu volto lá e clico. Pronto, tá aí. Olha só quanto foi que deu. Aproximadamente 18,43. 18,43. 18,43 é mais perto de 18 do que é de 19. Se fosse acima de 50, aí já seria perto de 19. Mas como está abaixo de 50, quer dizer que está mais perto do 18. Tá? Então quer dizer que o valor aproximado que a gente encontrou lá na tabela está batendo. Volta aqui. Está batendo, ó. A gente já encontrou lá na tabela aproximadamente 18. Aqui a gente chegou num valor mais exato, né? Aproximadamente 18, desculpa, não tem graus ainda. 43 graus. Ó, a gente chegou mais perto. Na tabela a gente chega a um ângulo muito grande. E aqui na calculadora chega mais perto. Então quer dizer que esse ângulo mede aproximadamente 18,43 graus. Olha aí. De novo, o que foi que a gente fez? Calculamos a tangente de alfa, deu 1/3, né? Deu 0,3333333. Aí a gente colocou a tangente de alfa dá 1/3. Eu peguei só isso aqui, só esse tangente aqui, e passei para o segundo membro, como arco tangente. A minha calculadora não entende isso aqui, ela só entende se escrever desse jeito. Então eu digitei desse jeito, tangente de elevado a menos 1 de 1/3. E ela me devolveu como resposta 18,43. Tá? Então quer dizer que esse ângulo mede aproximadamente 18,43. Aí então... Professor, mas Oi. quando não tem esse menos 1 aí, a operação ela muda o valor? Como é que é? Ou não? Sim, Coisa? porque é o seguinte, se eu digitar tangente, vai sair um resultado. Se eu digitar arco tangente, vai sair outro resultado. Outra coisa, vai sair uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, se eu voltar lá e digitar 1 dividido por 3, vai dar 0,333336. E eu clicar aqui, ó, apenas em tangente, é outro valor. Vai dar 0,058, parará. Porque ele está dizendo aí que ele quer saber qual é a tangente de um ângulo que mede 0,33 graus. Mas, quando eu faço 1 dividido por 3, e vou lá, e clico no menos 1 aqui, aí ele já está me dando qual é o ângulo que o resultado da tangente vai ser 0,33 graus. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, eu vou escrever aqui. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Nesse caso daqui, o 0,33 graus é como se fosse um ângulo. A tangente do ângulo de 0,33 graus. Quanto é a tangente do ângulo de 0,33 graus? Aí quando você digitar isso na sua calculadora, ela vai te dizer quanto é que é essa tangente desse ângulo que mede 0,33 graus. Agora, isso aqui é diferente. Isso aqui é quando você não sabe o ângulo,
mas você sabe o resultado da tangente. Esse aqui já é o resultado dessa tangente. O resultado da tangente vai ser esse. E a pergunta é, que ângulo gerou esse resultado? Aqui, você vai procurar o resultado, enquanto aqui, você vai procurar o ângulo. Esse te dá o resultado e esse te dá o ângulo, tá? Tangente desse ângulo, quanto é? Não sei, tem que colocar na calculadora lá para ver. Aí a pergunta, outra pergunta, qual é o ângulo que tem essa tangente? Aí 18,43. O ângulo que tem essa tangente é esse ângulo aqui. Então, se eu tivesse escrito assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Apaga bem aqui também. E professor? Oi, diga, Pablo. Para fazer essas operações, a calculadora convencional consegue fazer? Peraí, vou já te falar. Ó, no outro caso, a tangente de 18,43 graus vai ser 0,333333. Então, esse cara aqui é o mesmo que está aqui, ó. Tangente desse ângulo vai dar esse valor. Se eu pegar esse tangente aqui e jogar para o outro lado, vai ficar escrito assim, ó. 18,43 graus igual ao arco tangente, também chamado de cotangente, desse valor. Aqui está dizendo que esse cara tem uma tangente que vai dar 0,333333. O 18,43 tem uma tangente que vai dar esse valor. Então, a tangente desse cara é esse aqui. E se eu boto ao contrário, eu estou dizendo que esse cara tem uma tangente que vai dar esse valor. Tá? Então, são coisas diferentes quando você coloca na calculadora. Se eu botar isso aqui na calculadora, desse jeito que está aqui, ele vai me dar essa resposta. Se eu colocar isso aqui na calculadora desse jeito que está aqui, ele vai me dar essa resposta aqui. Tá? Então, dependendo da situação, dá coisas diferentes. Agora, se eu escrever assim na calculadora, eu não tenho nem ideia do que vai dar. Eu não sei que ideia que vai dar, não. Tá? Eu não sei nem o que vai dar. Só digitando lá para saber. Depois a gente brinca aí para ver como é que vai ficar. A calculadora convencional, Pablo, que você fala, é aquela pretinha, pequenininha, normal? Não, nessa aí não vai ter. Não vai ter essas funções. Só em calculadora científica. Tá? Ah, então é outro tipo de calculadora. É, outro tipo de calculadora. Calculadora científica. O celular faz, né? É, porque o celular tem um aplicativo que imita uma calculadora científica. Então, quem faz não é o celular. É o aplicativo, é o software, é o sistema operacional que simula uma calculadora científica. Entendeu? Ele simula. E não venha me dizer que simulado é uma arma, que se for... Ah, rapaz, não venha me dizer que simulado é arma, não, por favor. Calma. É porque outro dia, numa outra escola, eu fui perguntar, pessoal, o que é um simulado? O menino, é uma arma. O que, rapaz? Como assim? Simular quer dizer fingir. Simular quer dizer fingir. Tá? É, exatamente, simulacro. Exatamente, simulacro. Simular quer dizer fingir. Portanto, simulacro é uma arma falsa, digamos assim. É um fingimento, né? Um simulacro é uma arma fingida. Pode ser uma arma de mentira, pode ser uma granada de mentira, pode ser uma bomba de mentira. Qualquer tipo de armamento que simula uma arma de verdade pode ser chamado de simulacro. E aí eu perguntei na aula o que é um simulado. Aí o menino falou que um simulado é uma arma. Entendeu? Quando alguém falava assim pra você, simula! Aí você finge que é uma mula. Não é isso. Você finge, mas não que é uma mula. Você só finge. Ok? Isso está sendo gravado. Adiante. Então tá, gente. A trigonometria serve para a gente basicamente medir distância. Medir não. Calcular distâncias e ângulos. Tá? Então o uso básico da trigonometria é esse. Calcular distâncias e ângulos.
Então, nas próximas aulas, a gente vai trazer mais exercícios em que a gente vai fazer uso dessas quatro regrinhas que a gente viu aí. O Teorema de Pitágoras e as 3 razões trigonométricas que eu mostrei. A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Tá? Então, a gente vai ver o Teorema de Pitágoras e as 3 razões. Várias questões que a gente vai resolver. A nossa próxima aula, se não me engano, é na próxima sexta-feira. Tá? Na próxima sexta-feira. Então, eu aguardo vocês lá. Vou mandar aqui para vocês a frequência, para vocês assinarem aqui no chat. Por favor, assinem a frequência aqui. E aí, conforme vocês assinarem a frequência, vocês estão dispensados. E aí, professor, só te perguntar, não sei se Marcos já está. Não. Não entendi nada. Manda um salve, professor. Salve, Kesley. Tá me ouvindo? Não, eu não estou entendendo o que você está falando. Salve, Gabriel. A frequência está aí no chat, gente. Deixa um like. Ainda não. Deixa lá no YouTube lá. Deixa lá no YouTube lá. Quando eu passar esse vídeo pro YouTube, vocês deixam lá. Tem que parar de gravar. Alô? Oi, tô ouvindo. Te perguntar